Olá, paz e bem, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é Deusa Andréia, psicóloga, psicomotricista, participante da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Japeri, psicóloga na PAI de Japeri, psicóloga em consultório particular, mas também sou educadora. E fui convidada para estar conversando com vocês nesta live sobre as expectativas frustradas da juventude, né? Como evitar as expectativas frustradas? E eu já começo frustrando um pouco esse tema, que como evitar, né? Fica como que uma receita de bolo. Não existe receita de bolo. Não existe receita para poder dizer assim, o que fazer para evitar a frustração? Não existe, né? Como evitar seria, eu trocaria por como lidar. Como lidar com as situações frustrantes. E até aí também é um pouco frustrante, porque esse como lidar vai depender muito de qual ser nós estamos falando. Porque cada pessoa é uma pessoa, é um ser diferente. É um ser único, irrepetível, vindo de famílias diferentes, culturas diferentes, valores vivenciados diferentes, infâncias diferentes, né? Modos de vida diferentes, oportunidades diferentes. Então a gente vai falar de uma complexidade que talvez o assunto não consiga alcançar essa dimensão, né? Essa nossa discussão. Mas vamos tentar, né? Estou aqui tentando dar um pouco da minha contribuição para poder, quem sabe, através desse vídeo, ajudar a muitas pessoas. E se falando de juventude, o que é a juventude, né? A juventude é um turbilhão, né? Um turbilhão de emoções. É um momento da vida em que grandes planos, grandes expectativas são traçados, né? Muitos planos, muitas coisas quer se fazer ao mesmo tempo, muitas esperanças de que vai dar certo, de que tudo vai correr bem. Sim, isso é necessário. Até porque é necessário ter um sentido para a sua vida, né? É necessário planejar, é necessário querer as coisas, é necessário, faz parte da vida. Só se alcança aquilo que se planeja. Então, é necessário. A vida é feita de planos, é feita de sonhos, mas a questão é, eles serão alcançados? A questão é, nós vamos conseguir? Viktor Frankl, né, o psicólogo, fala na sua teoria da logoterapia justamente sobre isso, da busca sobre o sentido da vida. Porque a gente planejar é dar sentido à nossa vida. Querer as coisas é dar sentido à vida. Em todos os âmbitos, seja no âmbito amoroso, familiar, de amizade, profissional e principalmente no sentido pessoal, né? Do que eu quero para mim, o que me satisfaz, qual é a minha vocação, quais são os meus interesses. É necessário ter sempre essas indagações e começar a responder. E é muito necessário que isso seja feito logo lá desde a infância, começando a se ver qual é o sentido da vida, né? Mas assim, a gente vive também um turbilhão de um mundo muito apressado, do imediatismo, de tudo tem que ser na hora, tudo tem que acontecer tanto do meu jeito quanto naquela hora que eu quero, né? É um mundo controlável, a gente controla o celular, controla o computador. Só que quando chega na hora da realidade verdadeira, a gente não controla. E daí que vem as questões frustrantes, né? Porque uma coisa é o mundo virtual, uma outra coisa é o mundo real, real mesmo, quando a gente pisa no chão.
E a juventude, ela começa a pisar no chão. É a fase da vida em que ela começa a pisar mesmo nesta realidade. Naquilo que acontece de verdade, não no mundo dos jogos, dos filmes, dos blogs, né, dos YouTubes da vida, dos filmes, das séries, né? É pisar mesmo na sua própria realidade. E a juventude, ela começa a perceber que ela tem que botar a mão nessa sua história. Papai, mamãe, irmãos, ou muitas vezes alguns nem têm essa estrutura tão completinha assim, né? Estão acompanhando e tudo, mas é um momento em que o próprio jovem precisa começar a dar sentido à sua própria vida. Então, começam aí alguns medos, ansiedades, e a turbulência aumenta mais ainda, né? Apesar da turbulência da própria fase da vida, aumenta essa turbulência por conta dos medos e das ansiedades. E também será que eu vou frustrar a expectativa de alguém? Porque muitas vezes, antes de pensar em frustrar a si mesmo, a pessoa está preocupada se está frustrando o outro, né? É muito complexo. Por isso que eu digo que não é uma receita de bolo. Cada um vai ter um jeito diferente de reagir a muitas coisas. Cada um vai dar um sentido à sua vida. Cada um vai ter uma forma de lidar com aquela situação frustrante, né? Então, e a juventude acaba por estipular vários sentidos por si só, né? Nesse tempo extremamente avassalador, né? O mundo virtual mostra essa realidade desconectada, mas por vezes pode também ajudar o jovem a entrar nessa cadeia real, né? Nós somos fadados tanto ao sucesso quanto ao fracasso. Isso é fato. A gente já nasce fadado ao sucesso ou ao fracasso. Ou vai dar certo ou vai dar errado. É a mesma coisa que o sim e que o não, né? A gente tem ou sim ou não. A gente tem que estar preparado para isso. Agora, assim, mas Deusa, a gente tem que estar preparado. É exatamente isso que a gente está perguntando para você. Como que a gente se prepara para isso? A gente se prepara para isso desde a infância. Desde quando pai e mãe diz não para a gente. Diz, não, isso não pode. Não, isso não vou dar agora. Não, isso não vai ser legal para você. E você se frustra. Não, você não vai nessa festa hoje. Eu estou sentindo no meu coração que hoje você não pode ir nessa festa. E você, mas por que não? Então, esse não dói, mas já está te preparando para as outras etapas da sua vida, onde você vai receber muito não. Isso não, agora não, você não foi classificado, não, você não passou, não, essa oportunidade não é sua. Não, eu não quero ficar com você agora, não quero te namorar agora. São tantas outras, estou dando assim exemplos vagos, né? Mas podem ser muitas outras coisas, porque o fracasso nada mais é do que o não, né? Não deu certo. E a gente vive isso desde a nossa infância, né? Se a gente tem uma boa educação, no sentido do sim e do não na hora certa, na hora adequada, a gente já vai se preparando para a juventude para receber ou é sim ou é não, né? Então, assim, eu citei Viktor Frankl por causa da logoterapia, porque ele fala exatamente de dar sentido à vida no momento de frustração, né? Eu estou num momento frustrante, o que eu vou fazer com isso? E aí ele fala assim, tem uma frase dele que eu vou ler aqui agora para vocês, que ele fala assim: o homem, por força de sua dimensão espiritual, pode encontrar sentido em cada situação da vida e dar-lhe uma resposta adequada. Então, dentro de uma dimensão espiritual, né? Então, é necessário que a gente entenda que a dimensão espiritual, ela
inerente ao ser humano e que precisa ser cada vez mais desenvolvida. A própria psicologia já admitiu há muito tempo que a dimensão espiritual é uma das partes do ser humano, né? Independente da questão religiosa. A gente está falando da questão espiritual, é cultivar o espírito. A mente já fazia parte desse contexto psicológico, mas o espírito ele também foi inserido, né? No sentido da alma, do que eu tenho colocado para dentro do meu coração, como que eu tenho me pensado enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, a dimensão espiritual ela precisa ser desenvolvida, porque ela é uma das molas mestras para você dar sentido à sua vida. Então, o sentido de vida é uma força motivadora, é de motivação. Então, é uma grande força que pode ser o oposto para o fracasso. Ela pode empurrar o fracasso para outro campo, né, para outro lugar. Ou podemos dizer que ela pode ressignificar o fracasso, as situações de fracasso, frustradas, né? Se você tiver uma motivação boa, se você tiver forças motivadoras dentro de você, que o sentido de vida traz, as situações frustrantes, elas vão acontecer. Elas vão te quebrar. Elas vão acabar com você. Mas elas não vão te destruir. Que é diferente, né? A gente sofre, o sofrimento é inerente ao ser humano. E o sofrimento ele é importante porque ele traz aprendizagem. Sofrer é o mesmo que aprender. Ninguém anda de bicicleta, ninguém aprende, a andar de bicicleta sem cair. E cada vez que eu tento de novo, eu caio de novo. E o que acontece quando a gente cai? A gente se machuca. E dói. Mas você vai tentando de novo, você tenta outra vez. Por quê? Porque você está motivado a aprender a andar de bicicleta. Aquilo tem um sentido para você. Não, eu caí dessa vez, mas eu vou conseguir de novo. E você monta de novo na bicicleta. E você tenta de novo e você cai. Cada vez que você cai, você rala num lugar. E dói. Mas você está num processo de aprendizagem. Porque cada vez que você sofre aquela frustração, você tenta de novo, mas tenta diferente. E tenta até mais motivado, porque você quer vencer aquele desafio. Então você usa até outras estratégias para isso. Mas por que você faz isso? Porque você tem um sentido. Então a primeira coisa para lidar com a frustração é ter sentido de vida. Qual é o sentido que você tem para a sua vida? É necessário que você tenha um sentido para a sua vida, né? Podemos dizer que você tem que se buscar uma causa maior para você se dedicar. Olhar para a sua existência, jovem, e perceber, tentar perceber, qual é a causa maior? Para que eu estou no mundo? Eu vivo por quê? Eu sirvo para quê? O que eu gosto de fazer e faço muito bem? Essa é a sua contribuição. Então, isso pode ser como que uma coisa boa para te motivar a começar a dar sentido, não só a isso, mas a muitas outras coisas, porque ninguém veio ao mundo só para uma causa. Existem várias causas. Mas pode ter aquela causa propulsora, aquela causa que vai te fazer maior, né, que vai te fazer alavancar as outras causas. Né? Perceber o seu potencial. O que você tem de bom? O que você faz bem? E lembrar sempre que o seu potencial não é o potencial do outro. Nós somos diferentes. A minha qualidade não é a qualidade do outro. O outro tem a qualidade dele, eu tenho a minha. Eu posso fazer bem uma coisa e posso não fazer muito bem uma outra coisa, né?
Lógico que na época da juventude é muita turbulência até de pensar sobre essas coisas. Mas a gente está tentando aqui neste momento exatamente isso. Que o jovem comece a elencar as prioridades na sua vida. Quais são as prioridades? E em se tratando do teu potencial, o que você faz bem? No que você é bom? Daí a gente estaria entrando até numa questão de Freud, né, quando ele fala da compensação. Compensar. Eu posso ter me frustrado em alguma coisa, mas numa outra eu me dei bem. E não é errado pensar assim, porque assim você estará até reconstruindo o seu ser. Porque a frustração ela vem e destrói um pouco, mas você se recompõe, nós temos essa capacidade de recomposição. Nós somos capazes disso, né? E trazer com essas coisas boas, recompensar com essas coisas boas. O que eu tive êxito, logrei êxito? No que eu me dei bem? Né? Quem não gosta de ter sucesso? Todo mundo, né? Quem não gosta de ser elogiado também? Todo mundo. É muito bom, é uma coisa que mexe com o ego, mexe com o espiritual também, mexe com as emoções e deixa a nossa mente melhor, né? A nossa mente passa a pensar melhor sobre si mesmo. Você acaba tendo uma ideia muito positiva sobre si mesmo. E quando a gente tem uma ideia muito positiva sobre si mesmo, pode cair tempestade, pode cair raio, pode o mundo cair, você vai estar bem. Né? Então, começar a falar nesse sentido de vida, de descobrir-se, quando a gente está tratando das questões de meios de evitar expectativas frustradas, é exatamente nesse sentido. A gente precisa se preparar, porque as frustrações vão estar a todo momento batendo na nossa porta. E não temos como evitar, porque viver é isso. Viver é viver com frustrações e sucessos, com coisas boas e com coisas ruins, com coisas que deram certo e com coisas que deram errado. Né? Isso é inegável e a gente não pode deixar de citar isso, deixar de entender que essa é a realidade, não é a realidade virtual, essa é a realidade. O pessoal costuma dizer a realidade nua e crua, mas é uma realidade que dá para ser enfrentada. Não é uma realidade que não se dê para enfrentar, dá para ser enfrentada. Desde que você comece a perceber-se como um ser que além da dimensão biológica, psicológica, social, também tem a dimensão espiritual e cultivar esse espírito, não é? Mas aí, nesse sentido de como enfrentar as situações, né, frustrantes, né? Você tem objetivos, você traça objetivos, você tem planos. E aí você se frustrou. Ok. Como não tem receita de bolo, só tem dicas. Então eu vou dar aqui assim algumas dicas. Estabeleça prioridades. Viva um dia de cada vez. Não pense muito lá na frente, não faça planos a muito longo prazo, faça planos a curto prazo. Para dar tempo de você se recompor. Porque conforme a gente planeja longamente, a gente fica aquele tempo todo também vivendo em função daquilo. Então faça planos curtos, a curto prazo. Lógico, você vai dizer para mim, mas Deus, eu tenho coisa que eu preciso fazer a longo prazo. Ok, mas que não sejam todos os seus planos a longo prazo. E estabeleça prioridade. O que é prioritário? O que de verdade não pode deixar de faltar na sua vida? Estabeleça prioridades. Né? Tenha uma mente sadia.
Como ter uma mente sadia? Com bons hábitos saudáveis, né? Com bons hábitos, bons livros, bons filmes, boas amizades, uma vida espiritual, seja se você tem religião ou não tem religião, mas ter uma vida espiritual, ter esse contato com o divino, perceber que existe dentro de você um ser, entrar em contato com esse ser e com o divino, né? E tentar manter, estabelecer esse seu contato com o divino. É o que nós chamamos de interiorização. Muitas vezes as pessoas não param para olhar para si mesma, para interiorizar-se, conversar consigo mesma. E aí, a partir da conversa consigo mesma, conversar com o divino, né? Manter essa relação espiritual, ter uma vida espiritual. Quem já tem uma religião sabe das práticas espirituais, né? Então, reforçar essas práticas espirituais. Uma alimentação do espírito e da mente com comida boa. Essa frase é do professor Felipe Aquino, quando ele, em um dos seus livros, fala sobre como vencer a depressão. Né? Comida boa para a mente e para o espírito. Às vezes a gente pensa em comida boa só para o corpo e a mente e o espírito ficam mal alimentados. Talvez a gente vê filmes que não nos acrescentam, noticiários que não nos acrescentam, temos amizades que não nos acrescentam, né? Estamos cercados de maus costumes ou de repente, expectativas que não vão nos acrescentar. Eu tenho que ter o celular da última geração. Eu tenho que ter a roupa de determinada marca. Eu tenho que parecer com fulano de tal. E talvez você não consiga. E você não está alimentando bem o seu espírito com esses hábitos, essas expectativas, né? Eliminar os maus hábitos mentais. Eliminar aquelas coisas que você está começando a perceber que não está te fazendo bem. Alguns desses maus hábitos, são os medos, as preocupações e a ansiedade. Medo, do que eu falo, são os medos fantasiosos. Porque os medos reais, isso a gente tem que ter medo mesmo e tomar as nossas precauções. Por exemplo, está tendo o nível de violência em algum determinado lugar. Eu estou com medo de ir lá. Isso é fato. Está com medo de ir lá. Mas existem medos fantasiosos, medos que a gente mesmo estabelece para a gente. Estou com medo de prestar esse concurso porque eu acho que eu não vou passar. Isso é um medo fantasioso. Você só vai saber se você tentar. Estou com medo de falar com fulano porque eu estou com medo dele não me corresponder, me deixar no vácuo. Isso é um medo fantasioso. Porque você só vai saber se ele vai falar com você ou não se você tentar. Né? Então, assim, eliminar os maus hábitos, os medos, as preocupações e as ansiedades. Ficar esperando muito por uma coisa. De repente você tem tantas outras coisas para você pensar, para você se dedicar, e você fica esperando muito só por uma determinada coisa. Isso é um mau hábito, né? Porque você acaba parando de viver. Enquanto aquilo não acontece, parece que seus dias não transcorrem. E está acontecendo tanta coisa no dia e você não está percebendo. Você está deixando de viver o seu dia por conta daquela única coisa. Então, poderíamos colocar isso como um mau hábito, que é a ansiedade. Né? Viver um dia de cada vez, cultivar bons hábitos, eliminar os maus hábitos, né? Descobrir quais são esses maus hábitos e, enfim, ir eliminando. E encontrando formas de os eliminando com calma e paciência. Deus, mas de que forma? Vamos voltar.
Se você começa a interiorizar, começar a conhecer-se melhor, olhar mais para dentro de você, começar a perceber quem você é, aceitar-se, né, com as suas potencialidades e as suas limitações. Se você começar a cultivar a sua parte espiritual, você vai começar a perceber de que forma, com calma e paciência, você pode ir começando a eliminar esses maus hábitos, né? Reconheça seus valores, né? Conheça-se a si mesmo. Reconheça seus valores e suas limitações, né? Reconheça que você é um ser que acerta, mas que também erra. E a frase errar é humano não é um jargão. É a verdade mais pura que existe. Errar faz parte do ser humano, né? Não se compare aos outros. Não faça isso, né? Não ache que o outro é melhor que você. Não ache que o outro faria melhor do que você ou faz melhor do que você. Cada um faz o que pode. Cada um faz de acordo daquilo que é. Se você é, você vai fazer o que você é. Você vai se comportar da forma que você é, né? Não se compare aos outros, né? A essência da vida é essa diversidade, as pessoas serem diferentes, é as pessoas serem únicas e irrepetíveis. Deus fez cada um e jogou a forma fora. Então não tem ninguém igual a você. Conheça você mesmo. Aceite-se do jeito que você é. Porque se você foi criado desta maneira, porque esta é a tua beleza. Esta é a tua essência. E este é o teu valor, né? E isso não muda. Não queira ser o que os outros desejam que você seja. Estabeleça as suas prioridades. Estabeleça seus objetivos. Não seja para atender às necessidades dos outros, para que os outros te elogiem, para que os outros te aceitem. Seja porque você quer, porque você objetiva isso, porque você está se satisfazendo dentro daquilo que você objetivou, né? Tenha amigos confiáveis. Tenha amigos confiáveis, de preferência, pessoas mais experientes, pessoas mais velhas. Quando eu digo tenha amigos, eu não estou descartando a família. A família é o primeiro grupo de amigos que a gente deve ter, né? Confie na sua família. Ah, mas Deus, mas não tenho como confiar na minha família. Então tenham pessoas experientes que você possa confiar. Um diretor espiritual, um psicólogo, né? Mas alguém que você possa estar contando essas frustrações. Precisa conversar. Toda situação frustrante, seja ela pequena, média ou grande, ela precisa ser conversada. Converse com alguém. Não deixe de frustração em frustração criar uma bola dentro de você ou o contrário, um vazio dentro de você, que a gente chama de vazio existencial. É preciso conversar. Troque com alguém. Fale sobre essas suas expectativas frustrantes. Em psicologia, a gente fala que esse processo de catarse é um processo de cura. Porque quando você fala, você tira de dentro de você. Então você vai se curando, né? Então você vai lidando com essas expectativas frustradas. Como eu falei lá no início, não tem como a gente evitar a frustração, mas tem como a gente lidar com as expectativas que foram frustradas, né? Chore, exploda. Isso você pode fazer de boa. As emoções precisam ser vividas.
Você vai encontrar muita gente que vai falar assim, calma, não chora, não exploda. Você precisa viver as suas emoções. Isso não vai durar para sempre. Vai ser aquele momento da frustração que você sofreu, você vai sentir o desejo de explodir, de chorar. Não se negue a isso. Seja na frente dos outros, seja você sozinho, mas deixe as emoções fluírem. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que explodir, exploda. Viva essas emoções, mas depois retome. Retome. Porque é para frente é que se anda. Né? Lá no caso da bicicleta, caiu, ok. Mas depois que caiu, faz o quê? Fica caído no chão ou levanta? Levanta, né? A gente levanta e de novo tenta, senta, começa de novo o processo de se equilibrar, de pedalar e tentar ver até onde vai. Eu acho esse exemplo um dos exemplos melhores nessa questão da frustração. Né? Você não tem como evitá-la, mas tem como lidar com ela. Né? Mas assim, tem questões práticas do tipo atividade física. Tente manter uma vida saudável em que você tem atividades físicas. Deus, atividade física, frustração, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo. Porque a atividade física ela não é só uma atividade física no sentido estético. Ela libera muitas coisas no seu organismo, né? Ela libera muitas, vamos dizer assim, elimina toxinas, ativa vários hormônios e a mente também é ativada. A atividade física ela incide muito sobre o nosso processamento mental, que a gente não tem nem ideia, né? Ou tem. De repente eu estou falando para quem já tem essa ideia. Então, a atividade física ajuda muito na nossa mente. Como a questão da frustração, ela incide tanto na mente quanto na nossa questão emocional, então se você manter um ritmo de atividade física, você vai estar preparando a sua mente para qualquer frustração que seja. Mantenha um ritmo de atividade física. Uma outra questão também é a alimentação. Uma alimentação saudável prepara tanto o seu corpo quanto a sua mente para poder receber qualquer tipo de frustração e lidar com elas. Tenha uma alimentação saudável, balanceada, porque a gente sabe que a juventude não se alimenta direito, não mantém regradas as 4 alimentações diárias, não gostam muito de frutas, legumes, né? É muito fast food, muita comida de rua, muito lanche. Isso não faz bem. Então, assim, para a gente lidar com as coisas que de repente vai vir nos abalar, que abala o corpo, abala o espírito e abala a mente, manter o corpo saudável é manter a mente e o espírito saudáveis, né? Mens sana in corpore sano. Corpore sano e mens sana. É tudo junto e misturado, né? Então, assim, uma boa atividade física, uma boa alimentação. Tente também criar algo de notável, né? Dentro do seu potencial. Veja para aquilo que você se dá, né? Que você tem queda, quais são as suas habilidades, seu potencial, e crie alguma coisa. Entre em algum grupo, faça alguma coisa já no seu grupo que já faz parte, né? Mostre os seus talentos, lidando com a frustração. A gente está falando até da questão da compensação. Você já está no movimento de lidar com as suas frustrações, suas expectativas frustradas, então você
vá para o outro lado. Então, eu não fui bem aqui, vou para o outro lado que eu me dou bem. Tente criar algo notável dentro daquilo que você é capaz de fazer. Perceba ao seu redor as pessoas que te amam e que acreditam em você. Essas pessoas, elas vão estar com você apesar das suas vitórias ou das suas derrotas, dos sucessos ou das derrotas, né? Se você está frustrado ou se você está satisfeito, ela vai estar com você. Então você não vai se sentir só. Busque ao seu redor qual é esse grupo de pessoas que você sabe que te ama e acredita em você. Não se separe delas. Fique sempre com elas. Serão o seu suporte. Tanto no seu momento de alegria, né, de satisfação, consegui, né, deu tudo certo, quanto no seu momento em que, poxa, não foi dessa vez. Poxa, ela não me aceitou, ou ele não me aceitou. Poxa, estava indo tudo tão bem, mas... Então, essas pessoas que te amam e que acreditam em você, do jeito que você é, serão o seu suporte. Então, perceba e mantenha essas pessoas que te amam sempre perto de você. Apesar do sofrimento e da frustração, ainda assim, tente visualizar o que de bom você pode aprender com essa situação. O que essa situação te trouxe de proveitoso? O que essa situação te trouxe de aprendizagem? O que você aprendeu com isso? Muitas vezes a gente aprende na dor. A dor dói naquele momento, dói por algum tempo, não vai doer eternamente, mas você vai aprender. Voltando para o exemplo da bicicleta, dói, até que você sentou na bicicleta e foi. Consegui! Estou andando! Depois de muitas tentativas. Então a vida é assim, feita de desafios. Ela nunca vai sorrir para a gente de forma permanente. Às vezes a vida vai fazer uma cara diferente para a gente. Mas quem tem que estar com a cara boa para a vida somos nós. Desenvolva seu espírito. Tenha bons hábitos. Tenha amigos. Elimine os maus hábitos. Tenha ao seu redor pessoas que te amam. Perceba qual é o seu potencial. A sua vida não se resume só naquilo que te frustrou. A tua vida é um leque muito mais amplo do que isso que te frustrou. Perceba. Eu espero que eu possa ter te ajudado. E que daqui para frente, quando as frustrações, que são inevitáveis, acontecerem, você possa enfrentá-las e dizer para elas que você não vai desistir. Muito obrigado por ter assistido. Fique bem. Paz e bem. Até uma próxima.